Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estou aqui com a minha super amiga, uma super profissional, a Leandra. A gente já se conhece há algum tempo e eu fico super feliz. Quero agradecer muito, Lê, de você ter vindo aqui nos presentear. É uma honra receber você. Essa semana, né, na verdade, esse mês de agosto, eu dediquei a fazer uma série falando sobre paternidade, falando sobre as questões que envolvem a carreira, mundo do trabalho. E a Leandra, pessoal, ela é headhunter, ela é cofundadora da Lewar Pro. Depois até ela vai falar um pouquinho o que eles fazem, né? Como que eles tocam os processos, os projetos da empresa. E eu convidei ela justamente para que a gente pudesse ouvir um pouquinho na perspectiva, no olhar dela, o que ela tem sentido, que está mudando, se é que está mudando essas questões que se referem à paternidade. Leandra, então seja muito bem-vinda. Te passo a palavra para você se apresentar para o pessoal. Gisele, muito obrigada. De coração, é uma honra participar aqui e falar de um tema tão importante, né? Um papel tão fundamental no desenvolvimento de todas as pessoas e que tem sim um impacto na carreira, né? A gente vai discorrer bastante aí a respeito dos novos movimentos aí que a gente percebe na nossa sociedade. Então é uma honra participar e compartilhar um pouquinho do que nós vivemos aqui do outro lado, né? Recrutando, selecionando bons talentos. A Lima Pro é uma consultoria especializada em recrutamento e seleção digital. Então, estamos atendendo aí clientes, né, em todo o Brasil, profissionais que precisam mudar muitas vezes, né, de localidade, adaptar todo o processo com a família por uma decisão profissional, por uma decisão, né, na sua carreira que traz um impacto na vida de diversas pessoas, né? Então, a ideia é a gente compartilhar um pouquinho aqui dessa nossa experiência de como percebemos o papel da paternidade na carreira dos profissionais. Legal. E você tocou num assunto super importante, e que eu vejo que agora, que diante da pandemia, muitas pessoas acabaram, agora já no híbrido, mas bem no início da pandemia, muitas pessoas acabaram trabalhando em casa, trabalhando em home office 100% remoto, e isso impactou a família toda, porque a gente tinha muito aquele lugar que era sair de casa, e a dinâmica da casa ela continua acontecendo, só que diante da pandemia as pessoas foram todas para dentro da casa e não tinha como não interferir nessa dinâmica. O que você percebeu, Lê, de mudanças, né? E vamos focar principalmente nessa relação dos pais com atividades de casa, atividades domésticas, e também organização de rotina com filhos, e também atendendo às questões de trabalho. O que você percebeu? Exatamente, realmente esse processo de adaptação, né, de todo mundo dentro das suas casas, né, é o filho, o cachorro, a esposa, o marido, todo mundo junto, convivendo 100% do tempo, né, teve um impacto grande, e o que a gente até ouviu relatos de falar, nossa, não sabia que dava tanto trabalho assim, acompanhar a aula online, os pais desesperados aí para os filhos voltarem logo, né, na rotina, porque quando a gente está distante, né, entrega na escola, busca no final do dia, não tinha um acompanhamento dessa rotina, né, da educação dos filhos tão presente, né, e o pai e mãe fazendo um papel bem importante ali do lado do acompanhamento das crianças. Então, isso trouxe uma sobrecarga de atividades, porque além de dar conta, né, de toda a rotina profissional, também teve vários impactos, né? Muitas pessoas, né, trabalhando no home office, às vezes com uma carga horária um pouco mais acentuada, porque você está em casa, não tem deslocamento, você acaba não tendo uma rotina tão estabelecida de, olha, agora, né, já deu horário, termina, e tem outras atividades, então as pessoas acabavam passando um pouquinho do horário habitual para dar conta da rotina. E também, né, com atividades familiares que, né, exigiam bastante. Então, a sobrecarga dos profissionais nesse período foi bem acentuada, a gente acompanhou muitos relatos, né, e sentimos também na pele, né? Acho que todos nós sentimos
né, dar conta de tudo, como vou dar conta de tudo? E isso, né, muito forte no relato, né, dos homens, né, que assumiam esse papel de pais, o papel da paternidade, porque não só o pai, né, às vezes o padrasto, a família toda, Uhum. né, quem assume essa função paterna acabou, né, trazendo esse relato de dedicação em casa, né? Tem que dividir o papel, não tem mais outra opção, né? Não é só a mãe, não é só a figura materna que assumiu esse papel de educação dentro de casa, até porque também com home office, também com outras atividades, essa ação foi bem compartilhada. Na maioria dos casos que a gente acompanhou aqui, acho que houve essa divisão que talvez antes não se tinha tão clara, né? E agora esse compartilhar a educação dos filhos foi bem presente, inclusive até em processos de recrutamento e seleção. A gente vê os homens relatando, né? Os que assumem o papel. A gente fala homens aqui, mas a gente está falando da figura, né? Da paterna. Do papel, né? De pai. Relatando que mudou, né, a forma de tomar as decisões da sua carreira, né, que a pandemia trouxe um olhar muito mais forte para questões de como o equilíbrio familiar vai se manter também com as decisões profissionais. A gente conduziu alguns processos seletivos aí de executivos que envolviam mudança, né, e algumas questões que têm um impacto grande em toda a família. E essas decisões, né, elas estão sendo muito mais compartilhadas e muito mais pensadas no bem-estar familiar. O quanto isso vai trazer um impacto, né, para a minha família, não só em termos de remuneração, né, que antes era um ponto-chave nos nossos processos seletivos, a remuneração é compatível, a remuneração é atrativa. Isso era fundamental para tomar uma decisão de mudança de carreira. E hoje a gente percebe que a remuneração nos cargos, né, de gestão, os cargos executivos, os profissionais estão levando muito mais em consideração o benefício de qualidade de vida, qual vai ser o ganho para a sua família, do que somente o ganho monetário e financeiro. Então, o pacote de benefícios é fundamental, né? Esses privilégios de ter, né, tempo para se dedicar à família, de ter essa flexibilidade da rotina quando for necessário, né? Fazer um trabalho home office, não ter a obrigatoriedade de estar 100% do tempo dentro do escritório. Eu acho que o formato híbrido ele vai, né, se estabelecer na maioria das organizações, né? Não acredito que o 100% online, né, 100% remoto, ele vai permanecer, mas o híbrido, eu vejo que muitas empresas estão adotando e traz um benefício bem considerável aí para a rotina familiar e para que as pessoas também prezem, né, esse fator para uma tomada de decisão profissional. Legal, Lê, que você está trazendo um ponto que é bem interessante, que, ao que eu entendi, que existe agora um movimento, então, dos profissionais quererem ir para oportunidades fora dos grandes centros, e nessa tomada de decisão, o que está pesando mais, ou pelo menos, né, do movimento do que você foi acompanhando, os relatos que você foi trazendo, de que neste movimento, mais importante do que ter um pacote de remuneração atrativo, é muito mais considerado qualidade de vida, envolve decisões que trazem toda a família, então, para essa mudança, o que essa cidade pode oferecer em termos de educação para os filhos, é isso que está querendo dizer? Isso mesmo, né? Os grandes centros, né? A rotina de trânsito, né? Todas as questões de segurança tem mobilizado e também, né? O fato de ser, né? De estarmos trabalhando de forma remota em alguns momentos, isso também abre o leque de oportunidades aonde eu quero morar, né? Que lugar me traz um bem-estar maior?
E esse movimento de olhar para, né, cidades menores, que tenham uma possibilidade de uma qualidade de vida maior, segurança, e todo o processo aí de, né, de um equilíbrio familiar, onde você possa, né, usufruir do seu tempo disponível melhor, é um fator bem importante na tomada de decisão. Legal, parece que a gente teve um movimento, né, na história que era do êxodo rural, talvez estamos diante do êxodo urbano. Olha, talvez um início. Um início, né, uma pontinha ali. Uma pontinha, Legal. exatamente. E Lê, você também trouxe uma outra coisa que é bem importante, que aí até isso pega um pouquinho, que eu fiz uma pesquisa bem rápida no Instagram, perguntando o que vocês gostariam de ouvir, e você trouxe uma questão ali até da questão de como que as pessoas foram para dentro de casa, tiveram que dar conta de um monte de situações, né, de fazer uma boa gestão do tempo, de conseguir estar equilibrado emocionalmente, e eu vejo que isso tem muito a ver com soft skills, né? Minha pergunta para você você, quando você está diante de um cliente, ou porque seja está contratando, você vê que existem soft skills delineadas para homens e mulheres, soft skills diferentes, ou até para quem assume papel de pai e de mãe? Olha, não sei se eles são diferentes, né? Eu vejo que a soft skill ela é um fator fundamental de ser avaliado no processo seletivo. Então, quando a gente faz o alinhamento com o nosso cliente, né, é um fator decisório até para adaptação, adequação daquele profissional no cargo. Vejo que existe um equilíbrio, né? O que a gente espera, né, de forma geral, é um bom líder, um profissional que consiga se comunicar com assertividade, né, em posições de gestão que envolvam uma tomada de decisão, que ele, né, tenha esse know-how para tomada de decisão. Mas quando a gente olha para a estrutura familiar, né, eu vejo um relato, principalmente de quem assume esse papel paterno, de trazendo, né, em situações da entrevista, um pouco mais a sua vida pessoal, a sua vida familiar, do que encontrávamos em formatos de entrevistas anteriores. As pessoas estão Então, mais disponíveis, mais abertas, e vão lá, principalmente os homens, pais, têm isso, narrado mais essa dinâmica familiar, que em algum momento ficava assim, é um mundo paralelo, não interfere, não exatamente. conversa. Legal, legal. Antes, né, os relatos eram, né, o foco era muito corporativo, os exemplos, e aí quando, né, se tem esse impasse que vivemos na nossa sociedade de estar dentro de casa, de se dar conta de toda essa rotina familiar, né, e um papel muito mais presente na educação dos filhos, os relatos eles se tornam mais, né, frequentes e importantes, né? Alguns profissionais até trazem isso, olha, né, o papel da educação, compartilhar esses momentos com meu filho agora é essencial, porque viu, né, o tempo que eu me dedicava, né, anteriormente, o quanto eu perdi com, né, da convivência familiar, e agora não abro mais mão dessa convivência, desse partilhar decisões com a família, do bem-estar familiar. Então, o movimento que eu vejo desse novo cenário que a nossa sociedade está inserida é muito do compartilhar esses momentos importantes com a família e a carreira em equilíbrio. Então, o estilo de vida, a qualidade dessas decisões profissionais, elas, né, estão sendo prezadas pelo equilíbrio com a vida familiar e pessoal, né? E mesmo profissionais que não têm filhos e famílias estabelecidas também têm um movimento de olhar para a sua qualidade de vida. Então, né, rotinas de trabalho muito intensas, como se tinha, né, em formatos anteriores, aquele, nossa, Que era super preciso dar validado. conta, né, quero crescer na minha carreira, trabalho muitas horas seguidas, isso, né,
se mostrou muito nociva para o nosso desenvolvimento profissional, né? A gente dá conta por um tempo e depois acaba tendo prejuízos aí na saúde. É claro que, né, em momentos pontuais, né, em projetos, em determinados momentos da organização, isso se exige um pouco mais de cada um, mas não a continuidade, não o 100% desse formato, né? A frequência disso. A frequência disso, né, contínua. Então, eu vejo que isso está sendo, né, um fator bem importante e os homens, né, que assumem esse papel paterno, levando mais em consideração e trazendo relatos, né, quando a gente deixa bem aberto para quem se sente vontade a falar e é muito mais frequente no discurso, né, de quem assume o papel paterno, trazendo relatos de, olha, minha rotina é assim, eu acordo, fico com meu filho, ligo a aula online ali, acompanho um pouco, depois assumo as atividades, né, profissionais, isso bem presente no discurso do profissional. Já nas funções maternas, a gente não vê o relato tão espontâneo assim. Talvez até pelo histórico, né, de preconceito e todas as limitações que se tem, mas os homens trazem isso de forma mais espontânea, né, de forma mais transparente, natural, do que, né, as pessoas que assumem uma função materna com receio, talvez até de ter alguma limitação ou com medo de perder uma oportunidade por causa do impacto que isso tem na vida da mulher. E Lê, trouxe uma coisa que é bem interessante, que é essa questão do cuidado. A gente vive numa sociedade que de alguma maneira é imposto que o cuidado é da mãe, que o cuidado é de quem desempenha a função materna. Então, a questão que envolve alimentação, a questão de bem-estar mesmo, cortar uma unha, levar para cortar um cabelo, dar banho, em geral, são funções ou são atividades mais vinculadas a essa função materna. E os pais podem até fazer, mas é assim, na ausência de outra pessoa, farei. Mas o que eu percebo, e principalmente quando eu trouxe essa temática, é de que os homens também estão conquistando o seu espaço nesse cuidado, e eu até vi uma palestra, que é um evento super legal, até recomendo, todo ano eles fazem, esse foi o 3º ano, foi totalmente online, que o nome é Pai. E foi bem interessante porque muitos pais trouxeram esses relatos de sentir-se muito satisfeitos fazendo essa função paterna na sua plenitude, nos cuidados. Você percebe, Lê, quando você está entrevistando os profissionais, que eles narram, né, tem esses relatos de que esses cuidados são algo que eles fazem por satisfação, não uma obrigação. Sim, realmente se assumiu um novo papel, né? Olhando para a sociedade anterior, mais tradicional, onde a mãe assumia tudo e às vezes até não queria abrir mão, né, desse espaço que ela ocupava, né? E olhando para o equilíbrio de carreira, não, a mãe não dá conta de tudo e o pai tem um papel importante nesse processo e vejo uma grande satisfação até, né, pelos executivos e profissionais que a gente acompanha no dia a dia, né, esses relatos de acompanhamento dos filhos. Não sou eu que levo meu filho no médico, né, minha esposa não leva, sou eu que levo e esse é o meu papel, né? E até, né, olhando para as pessoas mais próximas, né, esse papel é bem compartilhado mesmo, né, do homem se sentir, né, ocupando o papel de pai, dos cuidados da criança, né, e assumindo da integralidade, né, e não tendo, olha, isso aqui eu não faço porque é a mãe, né. Então, assim, eu vejo que essa divisão, isso traz uma sobrecarga e uma reflexão também né, do papel paterno e do homem profissional, né, que também se muda, né, no contexto. A mulher sofrendo bastante com a sobrecarga, com a pressão de que, né, precisa ser bem-sucedida e dar conta de tudo,
E o homem olhando, né, as funções que ele deixou de assumir por um tempo e que agora ele quer resgatar e quer cuidar e prestar mais tempo com a família. Então, eu vejo que é um novo formato que exige ainda um equilíbrio que acho que está se construindo, né? Não se tem bem ao certo, né? Porque acho que em alguns momentos também a função materna também não, né? Não quero abrir mão de tudo, não quero perder o meu lugar. E que, na verdade, é uma grande dança. Então, assim, Sim. esse equilíbrio não é o 50-50%, acho que essa é uma das coisas mais importantes, né? Que quando a gente fala em equilíbrio, geralmente vem a ideia da balança e, portanto, 50, mesmo peso, mesma medida, mas isso é impossível. Então, Sim. essa dança, esse fluir e combinar, porque o que eu percebo e o que eu tenho estudado é que essas dinâmicas familiares, as relações paternais, as relações maternas, todas estão num grande movimento. Nós estamos aprendendo e ressignificando, redesenhando muitos modelos. Então, quando a gente olha para esse lugar mais conservador, mais tradicional, que é grande parte ainda, e ele vem de uma história muito grande, ele tem toda uma estrutura, ele tem um jeito de fazer, ele tem já um formato. E é muito mais fácil, até quando a gente pensa em qualquer plano de mudança, eu optar pela lei do menos esforço, de estar dentro de um lugar que já tem meio que um desenho preparado. Sim. Quando a gente vai para esse novo lugar, é eu ajudar a fazer esse desenho, é eu construir junto, né, de maneira colaborativa, procurando justamente esses pontos que, de repente, puxa, aqui eu preciso mais, aqui você precisa mais. Então, esse momento de ebulição, vamos dizer assim, né, que ainda não tem um formato. Está tudo muito gasoso, né? A gente não consegue colocar, e talvez nem seja esse o objetivo, né? De colocar numa nova caixinha, mas acho que é essa disponibilidade para a gente estar revisitando o tempo todo, sem papéis pré-definidos. Isso, e a complexidade é grande, né? Porque, né, famílias também, né, que são separadas, então a mãe é casada, tem um padrasto, né? Aí tem uma madrasta na outra família, e essa guarda compartilhada, então tem papéis que se assumem, né? E que o pai divide também um pouco com o padrasto, e que a mãe divide com a madrasta, e quando a gente fala em soft skills, né? Até voltando um pouquinho ali essa pergunta. Acho que essa habilidade de ser flexível e se inserir num processo de mudança, acho que essa é a habilidade fundamental e do ser humano, independente do papel que ele assume, porque isso também se exige muito no ambiente profissional. Dessa capacidade de se adaptar a um novo cenário, né, e ter um equilíbrio dentro dessas relações, saber flexibilizar quando for necessário, se posicionar, isso é exigido todos os dias, né? Tanto nas nossas situações familiares quanto na nossa carreira. Legal. Lê, voltando até um pouquinho antes, quando a gente estava falando daquele movimento de alguns profissionais estarem mais interessados em qualidade de vida e, portanto, buscando oportunidades, no interior ou cidades menores, eu tenho uma pergunta que, inclusive, foi que me fizeram em relação ao pacote de benefícios. Você tem sentido que as empresas têm aumentado, né, ou estendido a licença paternidade também? Olha, isso é um movimento, né, presente em algumas grandes empresas, mas não é um movimento presente, né, no que a gente traz da maior parte das empresas brasileiras, né, que são empresas de pequeno e médio porte, que muitas vezes não têm ainda as condições de oferecer um pacote de benefícios tão completo e com diferenciais tão grandes. Então, é uma realidade que começamos a ver em grandes empresas, mas não é a realidade para todas as empresas brasileiras, que eu vejo que ainda é muito pequeno o movimento, né? E isso, né, é um diferencial, mas aonde a gente está inserido realmente, né? Onde o trabalhador brasileiro está inserido, isso não tem um impacto significativo.
Uhum, entendido. E você trouxe um outro ponto também, Lê, que foi dentro dessa função paterna, o pai se deslocar e por priorizar o cuidado, ir nas consultas médicas, levar os filhos para a escola. Como que você percebe o olhar do empregador para essas questões? De repente, aquele pai sair no meio da tarde para levar o filho na escola. Você tem alguma narrativa, tem algum relato disso? Como que é enxergado? Sim, Agora, com o isso olhar tem da empresa. isso tem sido bem frequente, até nas negociações de propostas, né? De fechamento ali, olha, vamos contratar, esse é o candidato escolhido na negociação da proposta. Isso tem se colocado mais presente. Olha, preciso de uma flexibilidade, né, para levar o meu filho ao médico. Preciso, isso se fala já abertamente nas negociações, né, diante de uma contratação. E quanto mais claro, quanto mais transparente o profissional for, explicando as suas necessidades já desde o início, melhor é e mais fácil é a compreensão do empregador. Uhum. Mas Então, você olhando para o percebe que cenário há da um espaço. empresa, existe um espaço, né? Se ele é bem negociado. Quando tem as dificuldades, às vezes é quando muda a trajetória no meio do caminho. Poxa, né? Isso foi combinado e agora, né? O candidato, o profissional está exigindo uma outra, né, situação. Agora precisa, né? Mudou o cenário aí, pode ter mais ruídos. Mas quando fica muito transparente já desde o início da contratação, é bem flexível e eu vejo as empresas abertas entendendo esse movimento. Uhum. Acompanhei um caso recente, né, de um profissional que ele trouxe, olha, meu filho tem, né, uma necessidade especial e eu preciso acompanhá-lo em médicos, eu preciso, né, de flexibilidade se algo pontual aconteça. Então, isso já foi negociado desde o início e a empresa bem flexível e compreendendo o cenário e a dinâmica daquela família. Uhum. E você diria, Lê, que nesse caso essa empresa era uma empresa mais tradicional ou uma empresa mais high-tech, uma empresa que já está nessa pegada de uma visualização mais integral? A empresa tradicional, indústria, bem, Legal, não bem, teve essa né, dentro abertura. do... Exatamente. Uhum. Bom, Que então realmente esse são tempos de boas mudanças, né? Exatamente. Acho que o cenário que estamos inseridos fez as empresas mais tradicionais a olharem para essa flexibilidade. Claro que, né, um profissional preparado, com uma habilidade, né, que é essencial para aquela empresa, tudo isso faz a diferença e compõe o formato da negociação. Mas vejo que, né, os gestores e as empresas estão abertas. Alguns ainda, né? Isso é fato, né? Tem empresas que acabam não abrindo mão, né? Uhum. Mas já olhando assim, olha, né, esse profissional só quer trabalhar 100% remoto. Essa é a condição, e isso está cada vez mais frequente nos nossos processos seletivos. E algumas Uhum. empresas, não, nosso formato é híbrido, não é 100%. Então, essas negociações, elas estão acontecendo. Uhum. Já fazem parte, já, na verdade, sim, já aderiram. Então, as pessoas, quando começam a negociar, começam a participar de processos seletivos, já estão colocando, olha, minha intenção em eu mudando, né, eu aceitando a proposta de continuar 100% remoto, não topo que seja 100% presencial, as pessoas já estão trazendo isso desde o início. Exatamente, e até uma grande preocupação, né, para as empresas. Vi uma pesquisa recente, né, feita em países já com processo de vacinação avançado, as empresas pensando nessa retomada, né, para os escritórios, e esse impacto de pessoas, né, relatando que não se sentem confortáveis em retornar para o escritório está sendo muito Seguros. frequente. Então, Uhum. até, né, o risco de pedidos de demissão de pessoas que não querem atuar no formato híbrido ou 100% presencial é um ponto. Olhando para o lado do empregador, né, em alguns momentos a gente ganha em produtividade, mas perde um pouco na troca, no compartilhamento, né? O
fato de estarmos online aqui compartilhando experiências, ele é muito positivo, mas você não consegue fazer isso 100% do tempo quando você está trabalhando remoto, né, de forma online. A troca, ela tem, né, algumas perdas significativas, e até para o líder a complexidade de gerenciar uma equipe 100% remota é muito maior. Então a gente vê, né, claramente nessa pesquisa assim, um fator bem interessante, os líderes querendo que voltem, né, que a rotina volte ao presencial, e as equipes, os profissionais tendo uma preferência por ficar 100% remoto. Acho que ainda isso vai amadurecer, a gente precisa chegar num equilíbrio de fornecer um ambiente onde as pessoas se sintam seguras e confortáveis para retornar, e que também tenham flexibilidade, que também possam manter, né, a sua rotina do home office, de ter um equilíbrio também, né? Não precisa ser 100% de nenhum dos extremos, né? Agora há pouco da extensão da licença paternidade, aí você trouxe que é algo que ainda só é visto em grandes empresas. Eu também tenho percebido startups que também já nascem com uma dinâmica diferente, né? E eu queria entender se você tem algum processo, alguma situação em que teve um pai, ou alguém que desempenhou essa função paterna e que se ausentou por um tempo de mercado de trabalho, justamente para se dedicar exclusivamente aos cuidados, ao dia a dia dos filhos. Como que isso é visto pelas empresas? Sim, já acompanhei relatos, né, agora mais frequentes do que vimos, né, há 5, 10 anos atrás. Tem um relato que me marcou bastante, de um profissional que estava numa carreira, né, dentro de uma organização assim super, né, em ascensão, com propostas para assumir novos cargos dentro da estrutura, e ele pediu desligamento para, né, vivenciar um período, né, a esposa estava grávida, né, estava em processo de ganhar bebê, ele pediu desligamento para ficar acompanhando todo esse período com a filha, e se, né, ficou ausente aí no mercado de trabalho por 1 ano para acompanhar todo esse processo, né, familiar, e dar o suporte para a esposa dele, que era realmente, né, um momento que ele queria viver muito. E a empresa ficou muito chocada com o pedido de desligamento dele, porque em todos os planos que se tinham dentro da estrutura, olha, né, a gente prevê crescimento, tem uma posição a ser ocupada aqui em breve, e ele não abriu mão, né, mesmo com uma proposta bem interessante. Então, esse caso me marcou bastante, porque teve um impacto, né, do movimento de carreira dele ser muito positivo, de grandes oportunidades, e ele, né, optar por ficar, né, com cuidado exclusivo da família e não da carreira. Depois desse ano, né, tomei contato com ele, e aí ele retornou para o mercado de trabalho, inclusive voltou para a mesma empresa. Voltou para a mesma empresa. Voltou para a mesma empresa, exatamente. Olha só. Né? Então, eu vejo que é mais frequente. Hoje a gente vê homens, né? Homens, a gente fala homens, mas né, que fique a função do pai, paterna, né? A função paterna, de pessoas que assumem a função paterna, se dedicando, né? Olha, esse período eu vou ficar com a minha família, esse período eu optei, né? A gente fala do famoso período sabático, né? Que em alguns momentos, né? É justamente para se reconectar, para visualizar quais são suas prioridades, né? Isso em outros países é muito mais frequente, mas aqui no Brasil, né? Até pela nossa condição econômica e social, isso não é tão favorável, né? Olhando em pontos, não tem, né, um equilíbrio econômico que nos dê essa previsibilidade, né? De ficar ausente aí por um tempo significativo do mercado de trabalho. Então, cada vez mais frequente, mas ainda, né, são casos pontuais que se percebe o movimento. Na semana passada, eu conversei com uma profissional que, né, realmente ela fez, né, optou pelo desligamento de uma grande empresa, também num cargo muito bacana,
E, né, ela falou, olha, eu mudei a minha vida, prezo pela qualidade de vida, né, estou mudando de cidade, ela morava num grande centro, tendo que morar na praia, então um movimento, né, abrindo mão de remuneração por, né, olhar para o que a satisfaz, né, e esse equilíbrio de vida pessoal também. Agradeço imensamente a sua participação. Pessoal, continue acompanhando a série Paternidade Atual. Tem um monte de temas super interessantes, um monte de histórias super inspiradoras. E hoje foi uma satisfação muito grande ter a Leandra aqui, falando um pouquinho dessa conversa com o mundo mais corporativo. Obrigada! Obrigada, tchau, tchau!